para a gente poder falar um pouquinho sobre língua portuguesa, tá? Tia Ana Cristina vai ler junto com vocês o conteúdo da aula de hoje, para a gente poder perceber algumas situações que a gente precisa perceber quando a gente fala de frase e de pontuação, que é o nosso conteúdo de hoje, tá? Eu vou ler junto aqui com a ajuda da minha régua, para vocês entenderem onde eu tô lendo, tudo bem? Acompanhe aí no seu livrinho, página 36 do livro. Vamos acompanhar. Frases e pontuações. Denomina-se frase uma sequência de palavras que constituem um enunciado de sentido completo, capaz de transmitir o que queremos expressar. A realização de uma frase em uma determinada situação comunicativa é chamada de enunciado. Então, enunciado é quando a gente tem uma frase que começa alguma coisa que quer indicar como nós vamos fazer aquela atividade, tá bom? Assim pode-se concluir que uma frase corresponde a um número de enunciados produzidos. O início e o fim de uma frase são identificados na fala pela entonação e na escrita pela pontuação. Toda frase deve começar com letra maiúscula e terminar com pontuação. Observe o exemplo. Dicas para elaborar frases. Aí o exemplo é: o sol já se pôs. Olha o ponto final aqui. E olha o início da frase com letra maiúscula. Frases muito extensas dificultam a compreensão do texto. A princípio, opte por formular frases curtas e com a prática aumente o tamanho. Verifique se a frase possui sentido completo. Não adianta a gente fazer uma frase dizendo assim, olha, a bola está... não sei agora. A bola está verde. A bola está verde? Por que ela não estaria? Então a gente precisa pensar no que a gente quer dizer. A bola está parada, a bola está no lugar guardado. A bola está verde? Não, a bola é verde. Entenderam a diferença? Então, evite repetir palavras na mesma frase ou em frases próximas. Utilize sinônimos, palavras que têm o mesmo sentido como a gente havia aprendido. Evite abreviações. A gente não deve abreviar quando a gente está escrevendo numa frase. Nem todas as palavras utilizadas na fala devem ser utilizadas na escrita. Então, às vezes, a gente fala algumas coisas que a gente não deve escrever. Caso tenha dúvidas em relação ao significado de uma palavra, consulte o dicionário ou troque a palavra por uma que vocês conheçam. Utilize corretamente a pontuação. Vamos virar para a página 37. Vocês estão vendo que o livro da Tia Ana Cristina está cheio de post-it. Isso é para poder marcar os conteúdos que a gente anda estudando, tá bom? Vamos lá. Sinais de pontuação. Agora que a gente vai falar sobre os sinais de pontuação. Na fala, os sinais de pontuação podem exprimir pausa e entonação da voz do falante. E na escrita, emoções e desejos. Vejam alguns empregos. Vírgula. É utilizada para, olha como é vírgula, separar termos que possuem a mesma função sintática na frase. Isolar vocativo. Vocativo é quando a gente está falando uma frase que a gente precisa de uma entonação maior. Por exemplo, bom dia, põe a vírgula, aí eu entono mais, ó.
Bom dia, queridos alunos. Então, isso é um vocativo, eu estou entonando. A voz está saindo um pouco mais forte. Eu estou elevando como se eu estivesse feliz. Isolar aposto. É quase a mesma coisa. Só que eu coloco uma vírgula e outra vírgula no meio da frase. Isolar termos antecipados. Termos que vêm antes. Separar expressões explicativas. Quando eu quero explicar alguma coisa, eu uso a vírgula para poder continuar explicando. Separar nomes dos locais e datas. Lembra quando a gente faz o nosso cabeçalho? Rio de Janeiro, vírgula. Hoje, por exemplo, 4 de abril, vírgula. Tô dando um exemplo. 4 de abril de 2020, tá? Mas quando eu falo Rio de Janeiro, que é o local onde eu moro, eu tenho que pôr a vírgula para separar e continuar. Exemplo, o menino berrou, chorou, pulou e depois dormiu. Olha como eu estou separando. Eu estou dizendo que o menino berrou. Se eu vou continuar explicando, eu preciso usar vírgula para separar. Maria, vamos fazer sua lição de casa. Então, eu tenho Maria, vírgula, vamos fazer sua lição de casa. Pontos. O primeiro, ponto de interrogação. A gente já conhece. A gente usa esse ponto de interrogação quando a gente quer fazer uma pergunta. É utilizado para formular perguntas. Exemplo, qual é a data de hoje? 2.2, ponto de exclamação. É utilizado, a gente também já conhece, né? Depois de frases que exprimem sentimentos e interjeições. Exemplo, ufa! Vamos para a página 38. Vamos lá. 2 pontos. Olha como ele é. É utilizado para introduzir uma fala ou fazer citação e indicar enumeração. Por exemplo, ela me disse... 2 pontos. Não quero comer, muito obrigada. Ponto e vírgula, olha, um pontinho e uma vírgula. É utilizado para separar itens enumerados e em frases que já apresentam vírgulas. Exemplo, ele não disse nada, apenas olhou ao longe. Tem uma vírgula aqui e uma vírgula aqui. Sentou por cima da grama, ponto e vírgula. Queria ficar sozinho com seu cão. Não caberia aqui colocar uma outra vírgula. Por quê? Até porque eu vou mudar um pouco o que eu estou falando. Falou que ele apenas olhou ao longe, sentou por cima da grama e agora eu vou terminar dizendo que queria ficar sozinho com seu cão. Ponto final. É utilizado em final de frase para indicar a pausa e abreviaturas. Ponto final. Exemplo, eu amo ir ao parque com minha família. Sou neta do senhor João. Olha aqui, senhor está abreviado, então tem um ponto. Depois João é o ponto final. Reticências. Alguém na sala de aula me perguntou uma vez, tia, o que significa isso? Vocês estão lembrados que a tia explicou? Então vamos lá, vamos relembrar? São utilizadas para indicar supressão de um trecho, interrupção ou continuidade ao que estava sendo dito. Quando eu quero, a tia explicou isso no dia, quando eu quero continuar, mas eu não quero continuar escrevendo, para eu poder colocar a intenção de que vai continuar o pensamento, eu coloco a reticências. Exemplo, eu gostei dos biscoitos, mas do bolo. Do bolo, continuei pensando. Aspas são utilizadas para citação de alguém e expressões estrangeiras.
Exemplo, o outdoor. Então, eu tô falando de uma expressão estrangeira, coloco aspas. É um painel de divulgação publicitária. Página 39. Estamos terminando. Parênteses, olha aqui. São utilizados para explicar melhor algo que foi dito ou para fazer alguma indicação. Exemplo, minha mãe comeu, almoçou e dormiu. Aí eu boto entre parênteses, por 12 minutos apenas. Eu quero explicar quanto tempo ela dormiu. Então, eu coloco entre parênteses por 12 minutos apenas e ponho o meu ponto final. Eu não posso esquecer, meus amores, que toda vez que a gente termina uma frase, a gente coloca uma pontuação. Tudo bem? Vamos lá. Travessão. É utilizado para indicar mudança de pessoa no diálogo, desempenhar funções da vírgula ou dos parênteses e evidenciar uma frase, expressão ou palavra. Exemplo, precisamos acreditar sempre. Travessão, disse a menina confiante. Outro travessão, e tudo dará certo. Por quê? Eu estou separando aqui o que ela falou. Disse a menina confiante. Tá? Eu estou evidenciando uma expressão que foi usada por ela no diálogo. Tudo bem? Esses são os sinais de pontuação. E a gente precisa prestar bastante atenção, porque eles são muito importantes na nossa escrita. Tá bom? Até a próxima. Um beijinho da tia Ana Cristina, ó, com muita saudade para vocês.